Fala, nação concurseira, professor Antônio Silvestre, vamos aqui bater um papo, conversar, mas coisa muito séria, muito rápida, muito tranquila, muito direta ao ponto. Eu estou falando que nós vamos iniciar um bate-papo sobre o Código de Ética. Mas preste atenção, ó, é o Código de Ética do Serviço Público Federal, tá? Esse Código de Ética, vamos para a tela sem delongas, esse Código de Ética, ele foi instituído por meio do, por meio do decreto 1171/94, ó, para ficar bonitinho, decreto 1171/94, tá? Que é uma aula completa sobre o Código de Ética, ó, deixa eu colocar aqui, ó, do que, professor? Do servidor público, do servidor público civil do poder, do poder executivo federal. Pronto, completei. Agora está completinho, tá? Pronto, pessoal. O decreto 1171, ele aprova. Aprova o quê, professor? O Código de Ética. Silvestre, o Código de Ética de quem? Do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Pegue o bizu. Pronto, vamos lá. Então vejam, pessoal, ó, aqui é simples demais. Aqui é simples demais, ó. Eu vou esquematizar ele para vocês. Pessoal, esse Código de Ética, ele vai estar estruturado, deixa eu olhar aqui, ó. Esse Código de Ética, ele vai estar estruturado através do seu anexo no seguinte ponto: vão ter as regras deontológicas, vão ter, o que mais, professor? Ó, as regras deontológicas, tá interessante. Vão ter os deveres do servidor, tá? Vão ter as vedações. Pronto, regras deontológicas, deveres e vedações. E ao final vai ter a comissão de ética. Comissão de ética. Pessoal, vejam como é super, hiper, mega interessante. Meu aluno, minha aluna, é simples, ó. Aqui tá João. João é um servidor público civil de âmbito federal. Opa, estou na frente, né? Deixa eu desaparecer que vocês não querem ver minha tarefa. Vejam, acontece o seguinte: regras deontológicas, opa, peraí, vem para cá. Regras deontológicas são regras de princípios de condutas, tá? Regras de princípios éticos de condutas. Vejam, então nós vamos ter as regras deontológicas, nós vamos ter os deveres, nós vamos ter as vedações. Bom, imagine que João ele não se comporta de acordo com o que diz os princípios éticos. Imagine que João não cumpre um dever ou João faz algo que é vedado. Ponto. A partir daí, pessoal, preste atenção, vou dar um resumão logo. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, seja ela direta ou indireta, autárquica, fundacional, em todos os órgãos, sabe o que vai acontecer? Vejam, vai ter uma comissão de ética, ou em todos os órgãos federais, beleza? Da administração, por todos os órgãos da administração pública tá? Federal, seja ela direta, indireta, autárquica ou fundacional, vai ter uma comissão de ética. Qual o papel dessa comissão, Silvestre? O papel da comissão é apurar essas condutas de João. O que foi que João fez? João, ele praticou algo contrário aos princípios éticos, ou seja, feriu as regras deontológicas. João deixou de fazer o dever, ou João fez algo que era proibido. Nessas hipóteses, João será submetido à comissão de ética. Tranquilo? Maravilha? Show de bola, né? Pessoal, a comissão de ética, ela vai fornecer aos organismos que são encarregados dos registros da carreira do servidor de João, a comissão de ética, ela vai fornecer o que, professor? Ela vai fornecer registros, percebam que aqui é um apanhado geral, registros sobre a conduta ética do servidor. Para quê? Por exemplo, para fundamentar promoções,
Ó, o servidor está perto de ser promovido. Peraí, vamos lá na comissão de ética ver se tem alguma coisa contra ele, algo que impeça essa promoção. Beleza, tranquilo. Professor, a comissão ela só faz isso, ela só faz os registros para embasar órgãos gestores de carreira? Não. A comissão de ética ela também poderá punir, deixa eu só ajustar aqui, ponto. A comissão de ética ela também poderá punir o servidor. Beleza? Muito bem. Isso aqui é um apanhado geral, geralzão, geralzão. Agora vamos iniciar verdadeiramente o nosso estudo, uma vez que vocês já sabem, já tem a estrutura de que, professor, da código de ética como um todo. Do código de ética como um todo, tá? Vamos lá. Ó, capítulo 1, das regras deontológicas. Pessoal, o que são regras deontológicas? Vejam, ó, o nome até é complicado, mas nada mais são do que os princípios éticos que devem agir o comportamento do servidor público. E é, professor, começou a clarear um pouquinho. Sim, pessoal, mas vejam, ó, é importante ler as regras? Sim, é importante ler as regras. Eu trouxe as principais para a gente bater um papo, só para entender. Vejam, deixa eu desaparecer aqui, ó. Primeiro ponto importante, pessoal. Vejam, o servidor deve agir sempre. Olhe, sabe por que eu não trouxe todas as regras deontológicas? Porque são questões lógicas. Questões de lógicas, tá? Só os pontos que vai conflitar um pouquinho, nós vamos debater aqui. Pessoal, a ética é uma regra de conduta universal. Ponto. A regra é uma ética, a regra. A ética é uma regra de conduta universal. O que é que eu estou querendo dizer, professor? Que não existe exceção, não existe mitigação. O servidor público ele tem que agir sempre de acordo com os princípios éticos. O servidor público ele tem que agir sempre de acordo com as regras deontológicas. Silvestre, existe alguma exceção, uma mitigação, qualquer questão que traga que o servidor deve agir de acordo com as regras deontológicas, salvo. Mas está errado. Porque vejam, ó, o servidor deve agir sempre de acordo com o que, professor? De acordo com a dignidade, com o decoro, com o zelo, com a eficácia, com a consciência moral. Porque lembre-se, pessoal, o servidor, ele representa o Estado. E vejam, os seus atos refletem diretamente na imagem da administração pública. Pixe, pixe, pixe. Pessoal, que resumo lindo tá aqui. Como assim, ó? Imagina o seguinte, ó. Os atos praticados na vida privada. Pronto, imagina que o servidor trabalha todos os dias aliás, trabalha de segunda a sexta, de 7 a 1. Ponto. Os atos que ele praticou na vida privada, anota que vale nota, pega o biju. Os atos que ele praticou na vida privada, no seu dia de folga, lá, ponto, não tem nada a ver, tá tomando uma, tá de folga, tá de bermudão, churrasco, ponto. Aqueles atos praticados ali, eles interferem na vida pública, ou seja, a vida pública está de mãos dadas com a sua vida pessoal. Pessoal, está. Como assim, professor? O cara está de folga, acabou. Meu aluno, minha aluna, veja, ó, os atos, coloca aí como nota, os atos praticados na vida privada, na vida pessoal, podem acrescer ou diminuir o bom conceito funcional da vida pública. Regra deontológica, questão da sua prova. Perfeito? Muito bem. Então, lembre-se, não existe mitigação. Mitigação para o que, professor? Para a ética. E lembre-se, os atos praticados na vida privada, eles estão diretamente atrelados ao contexto da vida pública. O que mais, professor? Oh, pessoal, segundo ponto, meu aluno, uma máxima da ética. Uma máxima da ética, preste atenção. Eu acabei de dizer que a ética, vou até tirar o óculos para olhar nos seus córneos agora. Eu acabei de dizer que a ética, ela é universal. Beleza? Beleza. Não existe mitigação. Questão de prova. Oh, tudo que é legal é ético. Assim, para agir de acordo com a ética, o servidor deverá decidir apenas entre o legal e o ilegal.
Meu amigo, isso despenca em prova. E aqui a gente vai começar um debate filosófico, uma viagem astral, o sexo dos anjos. Calma. Veja, ó, a ética é uma área da filosofia. A ética é uma ciência filosófica. Logo, não existe uma verdade absoluta. Existem pensadores, existem doutrinadores. O que nos interessa é o que a banca cobra, o que a banca aceita. Então, veja, pessoal, em que pese a ética ser universal, tá? Decidir somente entre o legal e o ilegal não quer dizer que você agiu dentro da ética. Não entendi, professor. Veja, preste atenção e anota que vale nota. Nem sempre uma conduta legal será uma conduta ética. E é silvestre, joga na tela. Pessoal, veja, ó, o servidor não decide somente entre o legal e o ilegal. Oh, ele vai decidir, pessoal, entre muitas coisas. Veja, pessoal, o servidor, ele jamais, ele poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Jamais, tá? Isso aqui a gente já sabe. O servidor não pode desprezar jamais o elemento ético de sua conduta. E assim, ele não vai decidir somente entre o legal e o ilegal. Ele precisa escolher também entre o honesto e o desonesto. Ele precisa escolher entre o justo e o injusto, entre o oportuno e o inoportuno. Então lembre-se, pessoal, ó, muita atenção aqui. Esse material ele chora com você, ele chora. Muita atenção aqui. A ética vai além da lei. É realidade dura de entrar na mente do concurseiro. Mas aqui na troca do bizu você vai pegar esse bizu. Pessoal, a ética vai além da lei. Lembre-se, nem tudo que é legal será ético. Isso é uma pegadinha clássica de prova, mas bote clássica nisso, ó. A ética vai além. Silvestre, você tá doido. Você tá doido. Me prove, então, me prove. Beleza, lá, já que você tá acreditando em mim, imagina o seguinte, ó. Aqui eu tenho o João. João, ele é um servidor público competente para conceder uma licença, um alvará de funcionamento. Beleza. Existem quatro pessoas. Dois, três, quatro. Beleza. Existe o candidato A, o candidato B, o candidato C, o candidato D. Todos esses preenchem os requisitos para receber esse alvará, certo? Beleza. Existe uma fila. Ok. Então, João só pode emitir um alvará por mês. Beleza, beleza. Só que o candidato C é compadre de João. O que é que João faz? João, ó, o cara vai lá na repartição de João, compadre, rapaz, cadê o alvará? Aí João diz, rapaz, o alvará tá aqui, meu irmão, vai-se embora. No próximo mês eu dou o alvará do suplicante A. Veja, pergunta, o ato de João ele foi ilegal? Não, porque João, ele é servidor público empossado. João tem competência para conceder o alvará. Então não foi ilegal. O candidato C preenche todos os requisitos para receber o alvará? Preenche. Então não foi ilegal. Aí eu pergunto, a atitude de João foi ética? Não, não foi ética. Então lembre-se, isso aqui despenca, é pegadinha clássica de prova. Nem tudo que é legal será ético. Pega o bizu, nem tudo que é legal será ético. Maravilha? Lembre-se, ou seja, o servidor que agiu de acordo com a lei não necessariamente implica dizer que ele está respeitando as regras deontológicas, que ele está respeitando os princípios éticos. Vamos seguir. Eu sei que eu dei uma viajada aqui porque eu não gosto desse tema de ética, mas eu vou tentar viajar pouco. Vamos lá. Terceiro ponto. Terceiro ponto. A moralidade administrativa busca sempre o bem comum. Vamos lá. Percebo. Então, ó, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade
é o que garante a moralidade do ato administrativo. Maravilha, pessoal. Vejam, o equilíbrio entre a lei, a legalidade e a finalidade do ato dentro da conduta do servidor, tá? É o que consolida a moralidade administrativa, é o que consolida a moralidade do ato administrativo. Então, lembre-se, a moralidade administrativa, ela não se limita simplesmente entre a distinção do bem e do mal. Você vai lembrar que a moralidade administrativa, ela busca sempre o bem comum. Pegou o bizu? Vamos nessa. A remuneração do servidor, pessoal. Vejam, a remuneração do servidor vem dos tributos pagos por todos. Por isso, a moralidade é uma exigência de legalidade. Em outras palavras, quem é pago pelo povo deve agir a favor do povo. Excelente, meu aluno. Veja, a remuneração do servidor é custeada por todos nós, até por ele próprio. Então, porque dado do princípio que nós pagamos a remuneração do servidor, tá? Em contrapartida, a moralidade administrativa é um elemento indissociável de sua conduta. Olha essa palavra aqui, ó. É um elemento peraí, para mim não errar, indissociável de sua conduta. Cai isso em prova, viu? Cai isso em prova e a galera erra. Ou seja, preste atenção. A moralidade administrativa, ela é indissociável da conduta do servidor, ou seja, ela é ela é inseparável, tá? Da conduta do servidor. Pega o bizu. Ok. Outra guerra não vai ter. Bora lá? Vamos embora? Vamos para frente. Publicidade. Meu aluno, publicidade. Vejam, preste atenção. Vejam. A publicidade, tá? Ela é um dos princípios basilares da administração pública. Do artigo 37 do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Aí vejam. A publicidade é requisito de eficácia do ato administrativo. Beleza? Agora, que todos os atos da administração pública devem ser públicos? Não. É pegadinha de prova. Porque a própria lei condiciona alguns atos que eles podem, que eles devem, que eles têm que correr sob sigilo. Atos que envolvem a segurança nacional, atos de investigação criminal, eles devem correr sob sigilo. Então vejam, preste atenção, salvo nos casos de segurança nacional, por exemplo, cadê? Salvo nos casos de segurança nacional, salvo nos casos de investigação policial, tá? Salvo nos casos de investigação policial, tá? Ou que sejam do interesse do Estado, aí sim, nós vamos seguir. Aí sim, tá? A publicidade constitui requisito de eficácia, tá? Constitui sim requisito de eficácia e de moralidade do ato. Negar a publicidade é considerado falta ética, exceto atos de segurança nacional, de investigação policial ou do próprio interesse da administração. Belezura? Belezura. E mais, sempre, pessoal, isso aqui chama-se direito à verdade. Direito à verdade. O servidor deve prezar pela verdade. O servidor, lembre-se, o servidor, ele jamais deverá desprezar o elemento ético de sua conduta. Jamais. E o direito à verdade. O servidor ele deve agir sempre com a verdade, mesmo que contrário aos interesses da administração. Vamos para a tela. Pessoal,
Ó, o servidor deve prezar pela verdade, não pode omitir ou falsear a informação, mesmo que seja contrário ao interesse da própria administração. Como assim, Silvestre? Pessoal, veja, imagine que eu tenho aqui João, que é servidor público, e eu tenho aqui Zé, que vai buscar ali uma certidão. Essa certidão, ela dá direito a Zé de ganhar uma indenização do Estado. Ponto. Então, vejam, isso aí é contrário ao interesse da administração. Vamos imaginar que sim. Então, João pode omitir essa certidão? João pode emitir uma certidão falsa? Não, porque todos nós temos o chamado direito à verdade, está no Código de Ética. Ó, toda pessoa tem direito à verdade. Toda pessoa tem direito à verdade. Pegue o bizu, tá? Maravilha, show de bola. Vamos embora. Vamos seguir. Vamos seguir. Ó, e tem mais bizu? Tem, claro que tem mais bizu, pessoal. Vamos lá. Cortesia, boa vontade e respeito ao cidadão são deveres éticos. Ou seja, tratar mal o contribuinte ou ainda causar perdas desnecessárias é considerado um dano moral ao serviço público. Beleza? Maravilha? Show de bola. E por fim, para a gente fechar essas regras deontológicas, tem-se que a ausência injustificada, descumprimento de ordens legais, falta de atenção ao público são atitudes que ferem a ética. Vejam, preste atenção. Toda ausência injustificada é fato de desmoralização do serviço público. Beleza? A banca diz assim, ó, toda ausência é falta, é fato, é causa de desmoralização do serviço público. Toda ausência não. Toda ausência injustificada. Toda ausência injustificada é causa de desmoralização do serviço público. Maravilha? Muito mais de bom que legal. Vem para cá, né? Vem para cá porque na sequência nós vamos continuar o estudo sobre o código de ética. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já. Forte abraço.